Olá, sou o Dr. Pedro Ducati, médico, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema das pedras na vesícula. Então, vamos fazer uma aula sobre colelitíase. O que você precisa saber sobre as famosas pedras na vesícula. Vou fazer uma apresentação aqui breve, é o que eu costumo passar para os meus pacientes quando alguém chega com algum problema de pedra na vesícula. Então eu explico tudo direitinho, de maneira detalhada e na questão particular ou pessoal do caso da pessoa. Então nessa aula eu quero abordar uma forma mais genérica, de uma forma que vocês passem a entender o que é o problema das pedras na vesícula, tentando abranger e falar o máximo sobre o assunto, mas também sem querer especificar demais e passar a ser uma aula enfadonha. Bom, inicialmente a gente precisa saber o que são as pedras na vesícula ou cálculos biliares. A formação dos cálculos ocorre dentro da vesícula biliar. E isso é uma coisa muito comum e muito frequente da gente observar em muitas pessoas. Então, todo mundo conhece alguém ou já passou por um diagnóstico ou conhece alguém que tenha cálculos biliares. O tamanho dessas pedras e dos cálculos são variados. Então, a gente tem desde pedras muito pequenas, do tamanho de grão de areia, que a gente chama aí de lama biliar, que parece mesmo uma lama, até pedras grandes de até 3, 4, 5 centímetros. Muitas pessoas não têm sintomas, mas quando apresenta sintomas, a gente geralmente observa os casos de dor intensa e complicação grave, as cólicas biliares e outras complicações que eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre. E por que isso acontece? Por que são formados os cálculos? Basicamente, tem alguma alteração na composição química da bile que favorece a precipitação, ou seja, esses sais biliares vão se precipitar e vão se aglutinar e formar pedras. E talvez a pergunta que nós mais recebemos sobre os cálculos biliares são se essas pedras somem sozinhas, e a resposta é não. Essas pedras não somem sozinhas. O que a gente precisa fazer para tratar é a retirada das pedras com a vesícula. Também a gente não retira somente as pedras. Então a gente precisa retirar o órgão todo. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. O que é a vesícula biliar? Para que ela serve? Qual que é a função da bile? Basicamente, a vesícula é um órgão pequeno, é uma bolsa que fica grudada no fígado, abaixo dele, e a função dela é de armazenamento. Então a gente vai observar que a vesícula biliar, à medida que a bile é produzida para o fígado, ela vai se armazenando na vesícula e quando a gente se alimenta, ela vai se esvaziar. De que forma isso acontece? A bile, ela é uma secreção digestiva produzida pelo fígado e que vai ter a função de auxiliar na digestão das gorduras. E como isso acontece? Quando a comida chega no estômago, a gente mastiga e engole o bolo alimentar, à medida que a gordura chega no estômago, vai estimular o estômago a produzir uma substância que a função vai ser contrair a vesícula biliar. E quando a vesícula contrai, ela vai lançar aquela bile que ela armazenou na primeira porção do intestino delgado, que chama duodeno. E aí, quando a vesícula contrai e joga essa bile no duodeno, assim que a comida, aquela comida pré-digerida chegar em contato com a bile, a função da bile vai ser uma função de detergente. Eu costumo falar para os meus pacientes exatamente isso. Quando a gente tem uma panela cheia de gordura, que a gente quer limpar, se a gente jogar apenas água, a gente não vai conseguir limpar essa panela, porque a água e a gordura não se misturam. A gente precisa de uma substância
para fazer essa interface, essa ligação, tanto na água quanto na gordura. E essa função é um detergente. O sal de bile, o sal biliar, ela é um sal detergente, que vai tanto se aderir na gordura quanto na água e dissolver essas moléculas de gordura, facilitando tanto a digestão quanto a absorção de gordura e vitaminas dissolvidas na gordura, vitamina A, D, E e K. A bile ela é fundamental e ela é muito importante para que ocorra a digestão correta, mas a vesícula em si não é um órgão essencial. Mas a bile chegar no intestino, sim. O que pode acontecer, então, com a vesícula? Essa bile armazenada no tempo, pode acontecer desses sais biliares se precipitarem e formar cálculos. E o nome desses cálculos a gente chama de colelitíase. É o termo técnico disso. E a gente tem diversos tipos de cálculos, né? Os cálculos de colesterol, que são a maioria. O sal biliar ele é composto de colesterol, então teremos uma pedra, um cálculo de colesterol. Outros cálculos que são os cálculos pigmentares, compostos por bilirrubina, e é muito comum em algumas doenças do fígado. E a gente tem os cálculos mistos, que são formados pelos dois tipos. Para que a gente precisa saber isso? Na prática, não vai ter muita diferença. O tratamento dos dois tipos de cálculo, até dos cálculos mistos, vai ser a mesma forma. É só para vocês entenderem o que causou essa colelitíase. E a pedra na vesícula sempre dá sintoma? Não, nem sempre. A gente tem muitos pacientes que são assintomáticos, que descobrem as pedras na vesícula por um exame de rotina. Mas quando a gente tem sintoma, geralmente o tratamento é cirurgia. Bom, a gente tem alguns fatores de risco para desenvolver pedras na vesícula. Geralmente a gente não comenta isso nas consultas porque a pessoa já chega com uma pedra na vesícula. E aí, se ela já tem a pedra, não tem por que eu estudar fatores de risco. Mas uma questão interessante vocês saberem é que, primeira coisa, ela é mais comum no sexo feminino, pela presença dos hormônios como o estrógeno. Eles alteram a estrutura química da bile, favorecendo a precipitação. Idade acima de 40 anos, também com relação ao aumento de tempo de exposição a esse hormônio feminino. Quanto mais passa o tempo, maior o risco da formação das pedras. Obesidade, então o excesso de gordura no organismo, de alimentação rica em gordura vai favorecer o aparecimento dessas pedras. Também, então, a dieta rica em gorduras e pobre em fibras. O uso de terapia hormonal ou de anticoncepcionais. Quanto maior o uso, maior a chance de formar pedra na vesícula. E, por fim, talvez o que eu observo que seja mais importante hoje em dia é história familiar ou genética. Então, quem tem um histórico de pai ou mãe, tios, irmãos ou irmãs que já tiveram pedra na vesícula, você também tem uma chance maior de desenvolver esses cálculos. O que a gente sabe é que tem alguns tipos de gene que a gente não vai ficar estudando na pessoa, mas tem alguns genes que estão mais associados à formação desses cálculos. Então, tem gente, muitas vezes, que não tem nenhum desses fatores de risco, ou é tudo muito controlado, tem uma boa dieta, não tem obesidade, tudo mais, e acaba formando, aí a gente acaba associando muito isso à genética. Sinais e sintomas. O que você pode sentir se tiver pedra na vesícula? Geralmente, o sintoma mais frequente, mais comum da gente observar é a dor, uma dor tipo cólica, muito forte, no lado direito do abdômen, embaixo da costela. Esse é o sintoma típico, a gente chama essa dor de cólica biliar. Essa cólica biliar, ela pode irradiar para o ombro ou para as costas, isso ainda pode acontecer. Geralmente, quem não tem a cólica pode apresentar um desconforto leve, às vezes a pessoa depois de comer fica com aquela sensação de desconforto abdominal, às vezes uma sensação de empachamento ou de plenitude, depois que come fica meio cheia. Outro sintoma também é os sintomas de náuseas e vômitos depois dessa alimentação,
mas o que é comum a todos esses sintomas é o fato deles surgirem depois de se alimentar. Isso acontece de forma mais intensa quando a gente alimenta com uma comida gordurosa. Então, quando a gente consegue estabelecer esse nexo aí dos sintomas associados à alimentação gordurosa, a gente pode estar diante, muito frequentemente, de sintomas de colelitíase, de pedra na vesícula. Agora, tem alguns sinais, alguns sintomas que a gente precisa dar um sinal de alerta. Costumo falar que é um sinal amarelo ou até mesmo vermelho. Que se acontecer, aí a gente precisa procurar um pronto-socorro, um atendimento aí em urgência para investigar e avaliar melhor. Quais que são esses sintomas de alarme? Febre, calafrio, junto com essa dor, uma dor muito intensa, ou uma dor que não desaparece depois de algumas horas. E outro sintoma mais característico é a pele e os olhos mais amarelados e uma urina muito escura, cor de Coca-Cola. Qualquer um desses sinais ou sintomas merece atenção e precisa procurar um atendimento ou um pronto-socorro. Depois da gente falar o que causa de sintoma, a gente precisa entender se eu estou sentindo isso, como que eu vou fazer um diagnóstico de pedra na vesícula. Talvez o exame mais simples, mais fácil e que é mais realizado seja o ultrassom de abdômen. Então, a ecografia, o ultrassom, ele é um exame simples e que vai definir para a gente o diagnóstico e dar informações importantes sobre quantidade dos cálculos, tamanho, se o canal da bile está aumentado ou não. Mas existem outros exames que a gente vai precisar avaliar em conjunto. Tanto alguns exames de sangue, a gente pode lançar a mão também de uma ressonância magnética, em casos mais específicos para estudar o canal da bile. E se confirmado algum canal da bile, a gente pode partir para um exame que é tratamento também, que é a CPRE, ou colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que ela vai ser realizada para remover esses cálculos no canal da bile. E quando que eu vou procurar um médico? Primeiro, se você tem sintomas de dor abdominal ou dores frequentes com essas características, essa pele amarelada ou apresentando febre, algum daqueles sinais de alarme, ou em caso de, se você fez o exame de rotina e foi diagnosticado com colelitíase, você também precisa procurar um cirurgião para ter uma avaliação e verificar a necessidade de cirurgia. E vamos partir agora para o tratamento. A cirurgia é necessária para todo mundo? Bom, se sua pedra não causa sintomas, é importante saber que você pode fazer um acompanhamento médico e não necessariamente operar. O interessante é discutir isso com o cirurgião para a gente verificar se está tendo alguma repercussão, se você está tendo algum problema por conta das pedras. Se você quer operar, tenho muitos pacientes que, mesmo falando que dá para acompanhar, a pessoa prefere operar. Então se eu for viajar para uma praia no final de ano, for comer gordura, fritura, eu posso passar mal? Pode. Não, então eu prefiro já resolver o problema, não ficar com essa preocupação na minha vida. Da mesma forma que tem outras pessoas que perguntam, se questionam, não, eu preciso mesmo operar? Eu vou tirar um órgão e fazer um tratamento cirúrgico que talvez por enquanto não tenha uma necessidade tão grande? Então isso é discutido caso a caso. Agora, se você tem complicações ou está tendo sintomas de dor, o tratamento é cirúrgico. E a opção que a gente tem de tratamento hoje é a retirada da vesícula, junto com as pedras. E isso, para a sua digestão, não vai ocasionar nenhum problema. A maioria das pessoas que operam da vesícula não tem sintoma algum. É comum, durante as primeiras semanas, o intestino soltar um pouco, ter um quadro de diarreia ou soltar um pouco o intestino depois de comer, mas o intestino normalmente se acostuma com isso, mas na maioria dos casos as pessoas não têm problema algum em relação a isso. A cirurgia é o tratamento definitivo,
E hoje a gente faz por cirurgia minimamente invasiva. Então a gente faz por cirurgia videolaparoscópica. São aquelas cirurgias dos furinhos, que a gente faz 3 a 4 furinhos na barriga e consegue retirar tanto a vesícula quanto as pedras de maneiras seguras. Hoje é uma cirurgia extremamente segura, com índices de complicação e mortalidade pela cirurgia baixíssimos, menor do que 1%, e uma cirurgia que geralmente a pessoa vai de alta ou no mesmo dia ou no dia depois da cirurgia. É importante falar que é a cirurgia abdominal mais realizada no mundo. Então é uma cirurgia frequente e a gente consegue trabalhar com segurança. A complicação mais grave da cirurgia talvez seja a lesão de via biliar, que é a lesão do canal da bile, inadvertidamente realizada na cirurgia, mas que a gente vem notando que com técnicas e experiência a gente consegue reduzir isso a níveis muito baixos, a cada 1.000 até 10.000 cirurgias. Bom, doutor, e se eu não retirar minha vesícula, se eu não fizer o tratamento, o que pode acontecer? O que a gente tem de complicações da colelitíase? Eu costumo falar que ela pode complicar de 4 formas. A primeira, que é a mais comum, é a colecistite aguda, ou seja, a inflamação da vesícula. Então vai cursar com dor intensa, aquela dor da cólica não vai passar, pode dar febre, uma dor que vai ficando muito intensa e merece aí um tratamento cirúrgico de urgência. A outra complicação é a passagem dos cálculos para o canal principal da bile, que é a coledocolitíase. Esse canal vai entupir e pode causar tanto obstrução do fígado, causando amarelão, urina escurecida, ou uma infecção grave da via biliar que a gente chama de colangite aguda. A terceira complicação é a pancreatite aguda, que é a passagem desses cálculos no canal da bile, de forma que ele inflame o pâncreas e cause essa inflamação no pâncreas, que pode ocasionar tanto um quadro leve quanto um quadro mais grave, mas que geralmente exige internação, dieta zero e depois a remoção da vesícula. E por último, o mais raro, é o que a gente chama de síndrome de Merise, que é uma inflamação crônica de longo tempo da vesícula e que ela vai fazer aderências às estruturas próximas. Então, tanto o canal da bile, o duodeno e o intestino grosso, eles vão ficar grudados ali na vesícula e tanto fazer se tornar a cirurgia mais difícil, mas com mais potenciais de risco. Então, o que a gente recomenda é que não deixe chegar nessa situação da inflamação crônica. Bom, para terminar, acho que é importante a gente recapitular aí os pontos principais dessa aula. Então, primeiro, as pedras na vesícula são muito comuns de se surgir ao longo da vida. Tem pessoas que não têm sintoma algum e outros que têm sintomas de crises dolorosas ou até algumas complicações. E se a gente tiver ou sintomas ou complicações, o tratamento é proceder com a cirurgia, e o tratamento mais eficaz e definitivo é a remoção da vesícula biliar. Então, se você tiver alguma pergunta ou dúvida, deixa aqui no comentário, lembre-se de inscrever aqui no canal e deixar seu like.